Ori kalarabasurianda larabasore kandelere balababahayas. Ori kandelere balasurianda larabas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, sharabalasurianda larabalasurianda larayas. Ori candelere balasurianda larabas. Aleluia. Sim, Senhor, o Senhor nos levanta, o Senhor nos põe de pé, o Senhor nos sustenta, aleluia. Tu és maravilhoso, digno é o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, tu és santo, tu és digno, aleluia. De honra, de glória, de louvor, Senhor, tu és digno, só tu és digno, Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus, o Senhor é maravilhoso, Ele está neste lugar. Quando tinha um corinho, né, que a gente cantava, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. Nós temos um encontro com o Senhor aqui, todas as quartas-feiras, e pode ter certeza que muito mais do que nós, o céu aguarda esse momento, porque é na medida, né, que nós declaramos, que nós abrimos a nossa boca, que nós unimos, né, a nossa fé, que nós viemos aqui diante do trono do Pai e damos as nossas mãos, estamos juntos diante do trono do Senhor para, com um só coração, né, uma só fé, com o propósito de glorificar o nome dEle, de quebrar com as obras do inimigo na terra. Então, Ele está aqui, Ele disse, né? Ele prometeu, onde 2 ou 3 estiverem ali reunidos, com esse propósito, com esse coração, em unidade, clamando por uma causa, juntos, eu me manifestarei no meio deles. Foi mais ou menos isso. Eu toda semana falo, né? Vocês já sabem de cor, não sabem? Então fala aí. Onde 2, 3 reunidos estiverem ali, eu estarei com eles, ou eu me manifestarei no meio deles. Tem várias versões, mas é isso que o Senhor está dizendo. Portanto, Ele está aqui, aleluia, glória a Deus. Nós podemos, olha só, gente, alguém querendo incomodar, atrapalhar nossa live? Não. Essas coisas me distraem. Eu devo ter um probleminha, né? Depois, para reconectar é difícil. Mas o Senhor Jesus está aqui, nós podemos declarar com toda certeza, crer com toda a certeza do nosso coração, com toda a força. Ele está aqui no meio de nós. Aleluia. Vamos entregar, vamos orar nessa hora, já entregando esse trabalho, esse serviço espiritual na presença dele, para que ele venha fazer aquilo que ele deseja na nossa vida e através da nossa vida. Porque é isso, né? É em nós e através de nós. E tudo que ele venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, que Deus Pai, nosso Pai, esse Deus maravilhoso que nós amamos, venha a ser glorificado em nós e através de nós. Obrigada, Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, porque o Senhor é misericordioso. Porque a tua graça, Senhor, tem nos bastado todos os dias. Porque o teu amor, Senhor, tem nos cercado com multidões, Senhor, de misericórdias e livramentos. Pai, muito obrigada. Obrigada pelo teu perdão, dia após dia, Pai. Obrigada pelos teus olhos sobre nós. Obrigada por cuidar quando nós podemos dormir, Pai. Obrigada por cuidar de nós por dentro e por fora, Deus. Obrigada pelos teus anjos dispensados para estar ao nosso redor, Pai, nos livrando do mal, Deus. Obrigada, Deus, porque tu és o guarda de Israel, que não dormes. Por isso, nós podemos dormir e descansar e acordar no dia seguinte. Ebenezer, chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. Obrigada, Deus, pelo teu Espírito Santo, esse presente precioso, é a preciosidade, a riqueza da nossa vida, a tua presença em nós, Senhor.
pelo teu Espírito, Pai. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Tu és maravilhoso, tu és o desejado das nações, tu és desejado, Senhor, no nosso meio, na nossa casa. Seja bem-vindo neste lugar. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem tocar nos lugares que só o Senhor, como um pai, como um pai maravilhoso, pode tocar, Senhor, nos lugares, vem no profundo do nosso ser, vem transformar a nossa vida. Nós entregamos essa live, Deus, esse tempo precioso que vamos estar diante do Senhor para também entregar, mas mais é receber de Ti, Senhor, a palavra, a orientação, a instrução, Deus, a luz da palavra, Senhor, para poder iluminar o secreto, o escuro, oh Deus, do nosso coração, Senhor. Vem nos renovar nessa noite, Pai. Vem nos instruir, vem operar em nós e através de nós. Ah, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Oh Deus, toma o primeiro lugar nesse trabalho, Senhor, nesse serviço. Vem manifestar a Tua presença aqui com unção, Senhor. Manifeste-se, Senhor, aonde estiver uma vida ouvindo essas palavras, Pai. Em cada ambiente aonde esta live chegar, Deus. Em cada vida, cada ouvido, Senhor. Haja libertação, haja cura. Haja paixão, haja fome e sede por mais de Ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi muito difícil escolher um louvor para hoje. Porque, e no fim, o Espírito Santo trazia, eu só conseguia cantar este louvor por causa de uma frase. Uma frase que o Espírito Santo soprou no meu coração, então veio este louvor. E então foi muito difícil escolher, porque hoje em dia a gente tem muita música aí, mas pouca coisa que vem do céu. Esse nós sabemos que veio do céu, porque é a declaração da palavra, amém? Então vamos adorar ao Senhor com essa declaração, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê, aleluia, tenha vida eterna. João 3,16, aleluia. E ele se fez carne, Aleluia, aleluia, aleluia. e habitou entre nós, Oh, Deus. cheio de graça, Oh, Senhor. cheio de verdade, Sim, Senhor, cheio de graça. cheio de graça, Foi cheio de verdade, aleluia. cheio de verdade. Aleluia, aleluia. E seu nome é Jesus. E o seu Oh, o nome seu é nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Paixão do mundo,
paixão do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós adoramos a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seu nome é Jesus. Paixão do mundo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer, para salvar, para perdoar, para levar para o céu todo aquele que nele crê. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória a Deus! Que vontade de explodir esse céu aplaudindo ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória. Ah, queridos, eu preciso contar para vocês que hoje 60 japoneses desceram as águas, 60 japoneses foram batizados para a glória de Deus. Nós, temos a nossa filha lá em Tóquio e a igreja batizou hoje. Eles também fazem um batismo anual. Às vezes fazem no inverno, mas na piscininha, Mas aí quando eles fazem no Rio, é 60 pessoas hoje, ó, glorificado, exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Você pode exaltar a Jesus por isso, aleluia. Deus amou o mundo, Deus amou o Japão, Deus amou o mundo todo, Deus amou as nações de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! 60 japoneses, irmãos, 60 vidas, almas se renderam, não, já estão rendidos, Desceram as águas, selaram, o Espírito Santo foi derramado, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, é vitória do céu, glória a Deus, aleluia, maravilhoso demais, aleluia. Mas vamos aqui continuar com a nossa live, glória a Jesus, a presença do Senhor é real aqui. E hoje o Senhor me trouxe um tema muito forte, muito impactante, ministrou demais e ainda está ministrando, e eu sei que essa palavra vai me perseguir, porque eu não vou terminar ela hoje de jeito nenhum, e eu sei que ele vai operar algo em mim, e eu estou aberta ao que Deus quiser operar em mim, e assim, dessa maneira também, eu espero que você se exponha a essa palavra, a essa direção, a essa unção, e que o Espírito Santo de Deus encontre em você também essa disposição, esse coração inclinado a obedecer e a ser colocado no lugar que Ele quer nos encontrar. Em nome de Jesus. Da mesma forma que ele me convenceu, ele possa convencer você também, a todos que ouvirem essa palavra. Nós temos um inimigo, nós temos um Deus maravilhoso, que é acima de tudo, poderoso, altíssimo, soberano. Mas nós temos um inimigo enquanto nós estamos aqui, que é incansável. Ele não dorme, ele não desiste, ele é assim, incansável, mas ele não é imparável. Ele não é imparável, porque nós temos um Pai que é o Deus, Nosso Pai é um Deus todo-poderoso, que é infinitamente, incomparavelmente maior, não tem como comparar. Ele reina, ele governa, e nenhuma luta, nenhuma batalha escapa ao domínio dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, o inimigo da nossa alma, ele age com astúcia, mas Deus, para que a gente vença e combata essa astúcia, ele nos dá um superpoder que nós temos através do Espírito Santo, que é discernimento. Discernimento não é adivinhação. Discernimento não é achômetro,
não é força de pensamento, não é intuição, é discernir, é um conhecimento sobrenatural. Quando a gente conhece o quê? A verdade, que é a palavra de Deus. Então, aonde há a verdade, a cilada do inimigo se desfaz. Hoje eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o céu liberou para nós uma palavra profética que é firme, que tem muita autoridade espiritual, que não só ela brilha, né, porque ela vem trazendo muita luz, ela vai brilhar e vai expor, ela abala também, né, as nossas estruturas e ela abate as astutas ciladas do inimigo da nossa alma, com base na verdade da palavra de Deus, no poder do sangue de Jesus e na ação do Espírito Santo. Nós vamos ser hoje ministrados e vamos ficar livres dessas astutas ciladas do diabo. Sim, hoje nós queremos falar sobre o que está escrito em Efésios 6, versículo 11. Está escrito assim em Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que são essas astutas ciladas do diabo? Essa palavra cilada, marca aí na sua Bíblia. No grego original, ela significa metodeia. É M-E-T-H-O, deia. Metodeia significa que é uma estratégia, um esquema, uma artimanha, um método ardiloso para enganar ou desviar alguém. Metodeia é uma expressão, né, que define essa palavra cilada como uma estratégia, artimanha, um disfarce de um erro como se fosse bom. É um erro, mas aplicando a metodeia em cima dele, camufla e ele parece bom. Olha que coisa interessante. Então, é a metodeia. Astuta cilada. Astuta, cilada do diabo. Então, ele disfarça o pecado. Você está pecando e não está sabendo por quê. Parece bom, parece correto, parece certo, mas não é. Então, as ciladas do diabo são planos que são meticulosamente, minuciosamente preparados com o intuito, né? O objetivo de enganar, confundir e prender espiritualmente. É isso. As ciladas do diabo, elas são aí lançadas sobre nós para poder nos enganar, nos confundir e nos prender espiritualmente, nos fazer o quê? Escravos, presos dele. Então, na prática, como que essas ciladas se manifestam, né? Você já deve estar aí querendo saber. Nossa, será que eu estou preso e não sei? Vamos ver. Quando nós vivemos com meias verdades disfarçadas de revelação. É assim. Deus quer que você seja feliz. É uma vozinha, né, que fala assim: importante é ser feliz. Não importa se você está fazendo coisa errada. Você está feliz? Sabe esse conselho? Gente, eu me lembro muito da mãe, né, da Salomé, daquela que dançou, né, pediu a cabeça de João Batista, porque aquela mãe, ela era mais ou menos nesse tipo, né? Você tá feliz? Você tá fazendo errado. Mas aí chega e fala assim: você tá feliz, filho? O que importa é você estar feliz. Você tá fazendo coisa errada, você vai se dar mal, mas você tá feliz? Entendeu? Então, meias verdades disfarçada, né? Vira isso, tá? Isso é só um ponto, tá bom? Uma pontinha nesse iceberg. Então, você pode desobedecer, você pode ignorar esse mandamento, porque se você não está feliz assim com Jesus, você vai ser feliz sem Jesus. Importante é você estar feliz.
ofensa não tratada. A mágoa vira raiz de amargura, porque não é tratada, né? Fica ali remoendo, vai dando raiz. Relativização da santidade. O que é relativizar a santidade? É quando entra aquela frase, né? Ah, todo mundo faz, Deus entende. E todo mundo vive isso, todo mundo passa por isso. Eu também vou ter que passar aí, atravessar aí esse período de desobediência, de rebeldia. Não, não é assim. Orgulho espiritual disfarçado de zelo. Ah, eu oro mais que os outros. Eu prego mais que os outros. Eu leio a Bíblia mais que os outros. Eu sou melhor. Não, também não é assim. Ativismo sem comunhão com Deus ministra muito, prega muito, mas ora pouco. Aqui hoje eu estava meditando, gente, e vinha tanta, mas isso aqui é tão profundo, que se eu começar a desfiar, nós vamos passar dias aqui falando, não vai dar para. Eu só vou pontuar. Mais para frente nós vamos receber a ministração da palavra. Talvez num outro dia. Isolamento espiritual. Ninguém me entende, eu vou me afastar. Ninguém me entende. Pastor não me entende, a esposa do pastor não me entende, filho do pastor não me entende, os irmãos da igreja não me entendem, eu vou me afastar. Então, aparente sucesso longe da obediência é uma prosperidade que distrai da dependência de Deus. Você já depende do que você está ganhando. Você depende do dinheiro, você depende da opinião dos outros, você depende do like, você depende de muita coisa, menos da dependência de Deus. Entendeu? Então, nisso daqui, isso aqui é uma rede, né? É uma rede. Então, nisso tem muita coisa dentro que a gente tem que estar vigilante. Agora, como que Satanás encontra em todos esses pontos, lugares aí, né, com as artimanhas, ele calcula tudo bem calculadinho para poder nos prender. Agora, como identificar essas ciladas? Elas, geralmente, esses conselhos, essas palavras, irmãos, não geram vida, geram peso e, consequentemente, dá um cansaço, uma fadiga e gera até a morte espiritual. A gente cansa, a gente fica fadigado quando são ciladas. A alegria é passageira demais. A felicidade dos conselhos errados, né? O importante é ser feliz, é passageiro. E rápido, muito rápido. Trazem muita confusão e pouca paz. Ou melhor, trazem confusão e nada de paz. Porque onde tem confusão, gente, não tem paz. Não é assim? Essas coisas, né? Essas ciladas, você identifica por quê? Quando vai tirando o foco de Jesus e vai centralizando no ego. Você começa a olhar para o ego da pessoa, para o umbigo da pessoa, para o próprio umbigo, né? A pessoa só olha ali, então ela está tirando os olhos de Jesus e olhando para si. Se é algo que faz você tirar os seus olhos de Jesus e olhar só para você, é cilada. Distorce a palavra de Deus. Usa mais os sentimentos como bússola espiritual e não a verdade revelada da palavra. Ai, meu Deus. É difícil eu falar sobre isso e ficar plena, normal. É difícil, a minha temperatura sobe. Usar os sentimentos como bússola. Eu tô sentindo, hoje não vou fazer, tô sentindo. Ah, agora eu vou fazer, porque eu tô sentindo. Aí eu tô achando, eu tô querendo. Impulsionam, né? Decisões rápidas, sem oração e sem buscar palavra de conhecimento e sem sabedoria. São decisões rápidas, sem buscar em Deus a resposta. Em 1 Coríntios 14, 33, está escrito que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, quando eu vejo algo chegando e que aquilo eu sei, já vem com aquela atmosfera carregadinha, sabe? Já muda o ambiente, a gente já sabe, opa, tem cilada aí. O alerta liga na hora.
Então, como que a gente evita cair nas ciladas? Primeira coisa, né, gente, é buscar ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para poder já saber identificar de longe. Mas não se preocupe, Jesus tem solução para nós. Primeira coisa, como evitar as ciladas? A palavra diz o quê? Que nós lemos: revestindo-se da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Em Efésios 6, nós só lemos um versículo, mas do 10 até o 18, ali está tudo, né? Que nós já falamos aqui, ó, um tempo aí, nós fizemos muitas lives com esse tema. Deus ministrou muito, vale a pena até voltar lá e assistir e ouvir novamente. Então, essa armadura, ela tem verdade, justiça, ela tem o evangelho, a fé, salvação, palavra, oração. Tudo isso envolve revestir de toda a armadura, viver na verdade, com a palavra da verdade, buscando, né, essa justiça de Deus, a pregação do evangelho com fé, falar da salvação, viver a salvação, tudo baseado na palavra de Deus e com oração. E 2, o discernimento espiritual. Para deixar bem claro aqui, eu quero explicar uma coisa. Tem um versículo, né, que fala assim, em Gálatas 5,16: andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem um outro versículo que fala, Paulo, né, ele orienta a igreja assim: retém o que é bom e lança fora o que não é ruim. E às vezes a gente usa isso num conselho muito rápido, sem explicar, e a pessoa fica até em dúvida, pensando: peraí, mas então quer dizer que tem coisas que eu posso recusar na palavra de Deus? Tem coisas que não vão ser boas? Tem coisas que eu vou poder tirar fora? Não. Esse versículo, quando fala, né, pega o que é bom, retém o que é bom, ele está nos ensinando sobre discernimento. É ter discernimento. Não se trata, né, de selecionar o que a gente gosta ou não gosta na Bíblia, o que a gente vai escolher obedecer ou não. A Bíblia é para ser toda obedecida, né? Mas de se encaixar tudo, né, do que nós ouvimos. Pregações, profecias, conselhos, e manter somente o que está dentro em conformidade com a palavra de Deus. Se você ouve palavra, profecias, conselhos que não condiz com a palavra de Deus, joga fora. Isso não é bom. Mas se condiz com a palavra de Deus, é bom, você retém. Então a Bíblia, ela não tem erro nem parte ruim. Mas o mundo tem muitos ensinos distorcidos. Por isso que nós precisamos provar tudo com a luz da palavra do Senhor e guardar o que é bom diante de Deus. Então é isso, andar pelo Espírito, de modo nenhum satisfazer o desejo da carne. A gente não vai satisfazer o desejo da carne se a gente andar pelo Espírito. Se a gente tiver obediência constante, mesmo nas coisas pequenas, comunhão com os irmãos fiéis, que são capazes, né, de nos confrontar em amor. Na igreja, gente, tem momentos de confronto, mas é para fazer viver, não é para matar ninguém. Então a gente tem que ter comunhão, não é fugir por causa de um confronto ou de uma correção, mas é se achegar e receber, né, com humildade, com o coração inclinado, né, humilde, obedecer. Isso é maravilhoso. Submissão à palavra e não ao próprio entendimento. Submeter à palavra e não ao próprio entendimento. Ai, mas eu já caí, já identifiquei aí que eu já caí aí, a cilada do diabo já me engabelou, já me enganou. E agora, como que eu fico livre disso? Primeira coisa, é reconhecer com humildade. Lá em Provérbios 28:13, eu estava lendo o livro de Provérbios aqui, na verdade era o capítulo 3 que eu estava lendo e eu estava até emocionada, de tão lindo que é quando fala da sabedoria, porque isso tem tudo a ver com discernimento. Mas Provérbios 28:13 diz:
Quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, é reconhecer com humildade. Se você já caiu aí na cilada do inimigo, na astuta cilada do inimigo, você reconhece com humildade. Arrepende e confessa diante de Deus. Busca ajuda espiritual, se for uma questão de você ter que lutar, né? Se não bastar você não fica livre só de confessar a Deus e de você orar. Você precisa buscar ajuda espiritual e não lutar sozinho. Romper com hábitos, relacionamentos ou lugares que alimentam o erro. Reabastecer da verdade, que é o quê? Buscar a palavra de Deus. João 8:32, muito conhecido, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então declare a palavra contra as mentiras do inimigo como Jesus fez no deserto. A gente precisa conhecer a palavra. E hoje, né, essa palavra, ela é muito assim, ela vem confrontar a gente. Porque quando Deus traz essa luz, é porque Ele quer revelar algo que está escondido. Então isso é uma palavra assim muito, é profética mesmo. E eu fiquei muito impactada com essa palavra. Toda astúcia, né, vai ser desmascarada. Quando a luz vem, é que nem quando você está num lugar escuro e você acende luz e você vê alguns insetos saindo. Quando a luz acende, os insetos saem correndo porque eles sabem, vão me pegar. É perigo para eles. Até eles sabem. Então, quando a luz, a palavra de Deus vem e lança essa luz, você já sabe, opa, tem coisa escondida no meu coração, tem coisa escondida aí, mas toda astúcia do inimigo, toda cilada, cilada astuta do inimigo vai ser desmascarada. Vai ser desfeita. Satanás vai ser derrotado pela luz da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor tem liberado para nós, ela tem autoridade para nós podermos ministrar para esse confronto espiritual. Então chegou o tempo da gente expor e derrubar, né, algumas coisas aí que são métodos, como a gente pode dizer, né, são métodos secretos do inferno. Satanás tem uns segredinhos aí que Jesus agora vai revelar para a gente. O que foi tramado, né, nas sombras vai ser desmascarado pela luz da glória de Deus. A glória de Deus vem e aquilo que está nas sombras, ó, sai. O Espírito Santo de Deus está sobre nós para nos dar discernimento, para que a gente possa ver, para que a gente possa entender, para que a gente possa reconhecer as astutas ciladas e destruir toda a artimanha que tenta prender a nossa mente, endurecer o nosso coração e enfraquecer a nossa vida. Como filho de Deus, Ele quer que a gente interrompa a nossa comunhão com Deus, com o nosso Pai. Não se esqueça que o inimigo é mentiroso, manipulador e covarde. Mas uma igreja, uma vida, uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem discernimento, então ela tem espada, ela tem autoridade. Em 2 Coríntios 14, 4 e 5, está escrito assim: as armas com as quais nós lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós também fomos ministrados e aprendemos sobre isso um tempo atrás. Aleluia! Glória a Deus! Hoje o Espírito Santo de Deus está nos chamando para estar numa posição de alerta espiritual. Irmãos, isso aqui é muito sério. As estratégias do inimigo, as estratégias de Satanás, elas não são óbvias. Presta atenção nisso. São astutas. Ele planeja minuciosamente para quando você chega em determinado lugar ele querer te pegar. Por isso que a Bíblia nos adverte, nós lemos aí em Efésios 6:11, revistam-se de
toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, astutas ciladas de Satanás. Ele é o inimigo da sua alma, da minha alma, da humanidade. A palavra, né, metodeia, trouxe esse sentido, né, fez todo sentido para nós, porque ele mostra que essas ciladas, né, essa investida que ele faz sobre nós é preparada com inteligência para poder desviar, confundir e fazer a gente ficar preso. Então nós não estamos falando de ataques assim que vai causar grande escândalo, mas são armadilhas disfarçadas de coisa boa. Parece bom, mas não é. Parece certo, mas não é. Então, hoje, né, você fala, mas o que pode ser hoje? Quando algo parece certo, mas sutilmente. Algo parece bom, mas sutilmente, quando você vê, te afasta da verdade. Você está tendo que mentir, você está tendo que enganar, você está tendo que inventar desculpas. Vigia. Quando a ofensa, né, ela vira a ofensa, a correção faz você ficar isolado, não é? Você se ofende por uma correção e você se isola. Então isso é uma cilada. Quando o zelo vira julgamento, não, eu faço isso porque eu tenho que tomar cuidado, né? O zelo vira julgamento, é cuidado. Quando o discurso de liberdade encobre, né, escolhas que ferem o Espírito Santo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Jesus me libertou, eu sou livre. Mas essas escolhas, a Bíblia diz o quê? O que é verdade, que realmente a Bíblia diz sobre isso? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ah, não está escrito que é pecado, eu posso. Cilada. E Jesus nos ensinou que discernir é essencial nos últimos tempos. Ter discernimento. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos dias. Já não são nem tempos, são dias. E Jesus, ele ensinou para a gente isso na palavra. Sem discernimento, vai ser impossível vocês vencerem. Então, cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão e enganarão a muitos. Foi isso que ele disse lá em Mateus 24. 2 exemplos de pessoas que caíram nas astutas ciladas. Sempre gosto de trazer, né? Eva foi enganada com sutileza. Não parecia ruim. Foi isso mesmo que Deus disse? Deus disse isso mesmo? Olha, a serpente ela não negou diretamente a verdade. Ela questionou disfarçando de sabedoria. Então Eva não escolheu o erro com má intenção. Ela foi envolvida por um raciocínio que parecia certo, parecia justo. Está escrito assim: a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se obter discernimento. Gênesis 3:6. E assim o inimigo age até hoje. Ele oferece um fruto bonito, mas ele esconde a raiz podre. Ele planta a dúvida, ele desvia o foco e quando vê, isso aí já instalou no coração. Já está no coração, já te esfriou. Você não consegue mais nem ouvir a palavra, você não consegue conversar olhando nos olhos. Mas hoje o Espírito de Deus está aqui, lançando luz nessas áreas escuras, áreas onde nós fomos seduzidos sem perceber. O discernimento está vindo sobre nós agora, sobre a igreja, sobre esse ministério. E nós vamos olhar agora para a vida de Judas. Um coração que não foi vigiado. Tem várias situações que a gente vê onde Judas fez coisas erradas.
Mas nós vemos em João 12, no versículo 5, está escrito uma frase assim: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Naquela situação onde Maria pega aquele puro nardo, aquele perfume caro, caríssimo. É um ano de trabalho. E derrama nos pés do Senhor e enxuga, né, com os cabelos dela. Ele não estava se importando com os pobres. Ele queria era que sobrasse mais dinheiro para ele poder roubar. Gente, lá em João 12, no versículo 6, vamos abrir aqui rapidinho. Abre aí a sua Bíblia. Tem algo escrito assim incrível. João 12. No versículo 6. Olha só. Vou ler o 5, tá? Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários, que eu calculei, viu? Nos dias de hoje, dependendo da faixa salarial, tô falando em reais, daria de 20 a 45 mil reais, tá? Aí no 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele roubava da bolsa de dinheiro. Não era a questão que ele era sustentado, né? Por eles estarem fazendo a missão. É claro que o dinheiro era para sustento de todos, mas não. Ele era ladrão, está escrito aqui. Ele era ladrão e ele costumava tirar o que nela era colocado. Está escrito. Está escrito. E tudo que nós estamos falando aqui está escrito. Então, a cilada que envolveu foi justificada, elegante aos ouvidos. Quem não conhecia, ouviu e falou: é verdade, né? Você tem razão. Mas encobria um sentimento oculto de cobiça e manipulação. Judas, ele tinha aparente de zelo pelos pobres, mas suas motivações eram corrompidas. O Espírito Santo, através do Evangelho de João aqui, revela o coração de Judas e expõe a intenção oculta. E uma forma mais clara de explicar isso para que vocês entendam, né, é dizer que Judas, ele parecia piedoso, mas ele usava o cargo dele para benefício próprio. Ele roubava da bolsa que deveria servir ao grupo para as suas necessidades e aos necessitados. Então, Judas, ele não caiu de uma vez. Ele foi se distanciando por dentro, né? Ele seguia Jesus de pertinho. Ele seguia Jesus assim por fora. Quem visse era um seguidor de Jesus. Olhando, era um seguidor de Jesus. Mas dentro estava longe, muito longe de Jesus. Então não basta andar com Jesus. Nós precisamos vigiar o nosso coração todo dia, porque a armadilha vem e pega, né? Todos que estiverem distraídos, distantes do Senhor. Então, vamos ver um exemplo de quem venceu as ciladas? Jesus no deserto. Ele venceu por quê? Ele teve discernimento, ele venceu com a palavra e ele venceu com autoridade. Mateus 4:3 diz: então o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pão. Então aqui o inimigo, ele tentou atacar a identidade de Jesus, ele usou necessidade legítima para propor o quê? Um desvio. Mas você está com fome. Você está feliz? Então isso é que importa. Lembra? Faz uma conexão uma coisa com a outra que você vai entender direitinho. Torcer, né? Versículo para parecer apoio bíblico. O diabo falou: então, tá escrito lá, né? Tá escrito. Aí Jesus fala: está escrito. Ele respondia pelo Espírito, né? Com autoridade, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, tá escrito, né? Que
se o Filho de Deus aí tiver fome, ó, ele vai dar ordem para essas pedras se transformarem em pão. Jesus, ele não foi seduzido pelo atalho. Ele rejeitou a proposta que era alimentar o ego. Ele recusou alimentar o ego dele, para que a missão dele pudesse viver, gente. A gente tem que sacrificar o ego para que a missão, isso aqui falou tanto comigo, mas falou tanto comigo que vocês não têm noção. O segredo, né, para poder vencer as ciladas não é só conhecer os versículos, é andar no Espírito, discernir a intenção por trás da proposta que está sendo feita e permanecer na obediência. Aleluia! Vamos buscar discernimento espiritual todos os dias se nós quisermos vencer as astutas ciladas e não cair nelas. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Está escrito, 2 Coríntios 2,15. É muito forte. Há caminhos, né, que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então o Senhor está nos chamando para a gente permanecer em comunhão, juntos, confessarmos, nos arrependermos e retornar para esse lugar onde tem luz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, em nome de Jesus, hoje, agora, em nome de Jesus, todo engano que tiver na mente de qualquer um de nós, que qualquer um que se achegou aqui, que chegou aqui e essa luz bateu em cima de você e você viu que tem cilada, tem artimanha, tem engano, tem mentira, tem proposta do inimigo na sua mente. Então, eu oro agora, eu profetizo agora, em nome de Jesus, todo engano na mente, todo sofisma, toda distorção da verdade cai por terra agora em nome de Jesus. Toda a estrutura espiritual que foi montada para manipular sentimentos, dividir relacionamentos e secar a vida de oração é desfeita agora pela espada do Espírito, em nome de Jesus. Há uma guerra espiritual contra as fortalezas invisíveis. E essas fortalezas de orgulho, de ofensa, religiosidade, de isolamento. Pode ser tudo isso. Nós vamos clamar ao Senhor que nos dê vitória nessa hora. Toda voz disfarçada, né, de conselho que conduz você ao pecado, seja agora silenciada, calada pela autoridade do nome de Jesus. Se você está ouvindo vozes falando para você, todo mundo faz, não tem problema não. Jesus perdoa, Deus te conhece. O importante é você estar feliz. Isso que importa. Não. Toda tentativa do inimigo de parecer aí um anjo de luz, né? É discernida, rejeitada e lançada fora. Onde houve queda, onde você caiu por uma cilada, haja agora restauração pela graça de Deus. Basta você se colocar diante dele e se arrepender. Vamos ordenar espírito de mentira, de confusão, de distração e disfarçado. Você hoje foi descoberto aqui no nosso meio. O Senhor veio com a luz da palavra dele. A luz de Jesus brilhou nesse lugar. E na autoridade do nome de Jesus, você não tem mais domínio sobre os filhos do Senhor que estão aqui. Sobre esses que estão aqui reunidos neste lugar, num só lugar, diante do trono de Deus. Os filhos do Senhor aqui reunidos, ouvindo esta palavra, são iluminados nessa hora. Os olhos do entendimento, do conhecimento são abertos nessa hora. E esse espírito de mentira, confusão, distração, disfarçado, foi descoberto e vai ser expulso agora em nome de Jesus. Está sendo expulso agora em nome de Jesus. Sai. As mentes aqui agora vão ser liberadas, libertas. Emoções aqui vão ser curadas. Os corações aqui vão ser despertados de verdade para a verdade. Saia!
saia em nome de Jesus. Lança a luz, Senhor. Lança a luz, Senhor. Eu quero te dizer que se você foi pego, né, nessa cilada, em algum momento aí da sua caminhada até hoje, se você está amarrado, se você foi preso, se você ficou aí, né, laçado por essa cilada, por alguma situação que era cilada, mesmo que você tenha caído numa armadilha, o Senhor está aqui agora. Ele veio como um resgatador neste lugar. Ele não veio para te acusar, ele veio para te limpar, ele veio para te libertar. Ele não veio aqui para poder descartar você e falar que você não serve, que você não dá. Não, ele veio aqui para te levantar. O inimigo, ele quis te envergonhar, mas Deus, ele te chama para a luz, ele te levanta, ele também dá uma ordem, ele fala, levante-se. Você precisa crer, o sangue de Jesus tem poder para desfazer toda a obra do diabo. Foi para isso que ele veio. 1 João 3,8 diz, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso daqui me alegra demais. Para isso, Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Deus, né? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para desfazer com as obras das trevas e todo aquele que nele crê seja salvo. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo agora, se as ciladas te prenderam. Então, em tempos, né, onde a mentira é chamada de verdade, o erro é pintado aí com a tinta bonita, camuflado, o Senhor está chamando, seja vigilante, vigia na terra, igreja. Busque por discernimento espiritual. A fonte de poder, né, para poder resistir, não está na nossa força emocional, não é o que a gente acha, o que a gente sente, mas está na habitação da palavra viva que está dentro de nós. É essa palavra que nos fortalece, nos afia e nos mantém na posição. Os ventos contrários vêm contra nós todo dia, mas ela nos mantém no lugar. Que vem o tempo, né, que nós podemos declarar o que está escrito no Salmo 119, no versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha só. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Aleluia! Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Nós não ignoramos as intenções do inimigo. Aleluia, nós não ignoramos as intenções dele, mas nós sabemos que nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Está escrito, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Nós vamos santificados, né? Ela nos santifica. A palavra do Senhor é verdade, essa verdade aqui nos limpa, nos lava. O Senhor é a nossa força, é o nosso cântico, ele é a nossa salvação. Glória a Deus. Ele é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. Glória a Deus. Vamos orar nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Hoje eu vou passar, não vou passar, não. Eu vou orar rapidinho. Gente, vamos ter que... Glória a Deus. Vamos ter que fazer a live 2 só para poder orar? Acho que o Facebook não vai deixar a gente orar. Vamos fazer a oração pessoal. A intercessão nós vamos ter que fazer cada um pessoalmente. Amém? Vamos orar? Vamos orar antes que vença nosso horário. Oh, Deus, como é ruim ficar preso nisso, Senhor. Nos liberta disso, dessa coisa do horário, Pai. Nós queremos fluir na Tua presença. Oh, Deus, obrigada pela Tua palavra que veio tão poderosa, com tanta verdade, com tanto
alta autoridade, Deus. Nós reconhecemos que sozinhos, Senhor, nós somos alvos fáceis, mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós pedimos, Senhor, nessa hora discernimento para enxergar as ciladas, força para resistir e humildade para obedecer, que todo engano, toda mentira, todo laço do inimigo seja exposto e destruído agora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, à verdade, Senhor, à santidade, para ter uma vida de vitória na Tua presença, que nós possamos, Senhor, estar buscando, estar cuidando, estar revestido da Tua armadura, todos os dias, para que possamos prosseguir em fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, libera os teus anjos ministradores e guerreiros para nos ajudar, e que o Espírito Santo do Senhor opere em nós e através de nós. Levanta-te, Senhor, com teu braço forte e entra nas regiões aonde o inimigo lançou as suas armadilhas, Pai. Rasga os véus, Senhor, Rasga, Senhor, o véu do engano, destrói os altares da mentira, quebra, Senhor, com esses grilhões de confusão, em nome de Jesus, liberta as mentes oprimidas, restitui, Senhor, o discernimento espiritual, acende o fogo, Senhor, da vigilância nos corações, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nessa hora toda cilada, toda cadeia, toda cilada que foi forjada sobre o teu povo, Senhor, todo plano feito nas trevas, no oculto, seja frustrado agora, seja quebrado agora, seja desfeito agora todo laço, todo plano arquitetado no inferno, seja desfeito agora em nome de Jesus. A luz do Senhor dissipa as trevas, o teu nome, Senhor, Jesus, teu nome é torre forte e em ti nós estamos seguros, Pai, nessa batalha. Nós estamos debaixo da palavra, que é verdade, revestido pela tua armadura, cheio do teu poder, Senhor, do teu amor. O teu sangue nos cobre, Pai, nos faz mais que vencedores. Queremos, Senhor, há um desejo no meu coração e também no coração dos seus filhos. Eu tenho certeza, Deus, nós queremos ser filhos cheios de discernimento espiritual e, Senhor, zelar pela verdade, Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja permaneça firme na verdade, santifica, Senhor, na verdade, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É uma palavra forte, é uma palavra profética. Se você crê, você recebeu. Se você não entendeu, você ouça novamente. Você clame ao Senhor para que Ele revele a você a verdade da palavra de Deus e Ele te dê discernimento e sabedoria para você vencer as astutas ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Ore calarabala surianda larabas.